Olá, tudo bem? Eu estou aqui hoje com a doutora Camila. Olá, tudo bem? A doutora Camila ela trabalha muito com harmonização orofacial, né, com a ROF, e hoje o convite foi justamente para ela falar um pouquinho para a gente, né, a respeito, porque o pessoal tem procurado muito isso hoje, né? Eu mesmo tenho algumas dúvidas com relação à ROF, e aí a ideia foi trazer ela para poder falar um pouquinho para vocês a respeito disso, né? Explica um pouquinho pra gente, Camila, assim, o que que é a ROF, né? A harmonização orofacial aí que todo mundo vem falando, né? Então, a harmonização são vários procedimentos que geralmente a gente une, vários, né? Pra gente trazer mais harmonia pro rosto das pessoas. Hoje em dia a gente busca fazer tudo com muita naturalidade, a gente tenta não exagerar muito. Esses procedimentos acabam deixando a pessoa mais bonita, mais natural, com o rosto mais harmônico, né? E o importante, acho que é uma situação que você colocou, que é a naturalidade, né? Exatamente. Trazer, assim, o estético, bonito, mas dentro de linhas de normalidade. Claro que cada paciente tem o seu gosto, tem a sua preferência, né? Uns gostam um pouquinho a mais, Sim. Tem quem pede. uns pouquinho menos, né? Mas a ideia sempre, ela estava me contando aqui nos bastidores, que ela sempre tenta deixar tudo muito próximo do que é natural, né? E hoje o que que você tem feito mais, assim? Botox, acredito? Sem dúvidas, a toxina Toxina botulínica. As pessoas conhecem mais pelo Botox, né? Mas Botox seria a marca. O Botox, ele geralmente sempre quando a gente vai iniciar um tratamento grande, que a gente vai fazer bioestimulador, que a gente vai fazer microagulhamento, a gente sempre começa pelo Botox. Porque o Botox, ele dá o resultado quase que na hora, né? A gente tem uns dias ali para ação, mas a pessoa já vê, já se sente mais bonita, se sente mais renovada, né? Então aí a gente parte desse tratamento com Botox para fazer as outras coisas que talvez levem um pouquinho mais de tempo, né? Sim, legal. E tu falou, muitas vezes você combina procedimentos, né? Isso, exatamente. Combina o Botox com bioestimulador, Com preenchedores. microagulhamento, preenchedores. E tem um tratamento também que a gente faz, onde a gente faz a coleta do sangue, separa a parte rica do sangue e aplica isso no paciente. Como é que Isso. funciona isso? Então, o IPRF ele é um concentrado do sangue do próprio paciente. Ele é rico em plaquetas e também ele tem fator de crescimento, né? Isso ajuda, estimula o colágeno natural da pele. Então a gente não corre risco de intercorrência, porque é um procedimento assim 99% seguro. A gente usa o sangue do próprio paciente, então ele não vai ter uma alergia. Se a gente injetar em um vaso, não vai ter problema. Então, para estimular colágeno atualmente, e a gente tem a máquina para fazer aqui na clínica, né? A centrífuga, né? Isso é muito legal, né? A gente consegue fazer, a gente faz ali em uma sessão e a gente acaba renovando essa pele desse paciente. Pelo que você está me falando, na realidade, a combinação de várias técnicas podem devolver para o paciente uma pele melhor, né? Uma diminuição em termos de rugas, marcas de expressão, né? Que acabam acontecendo, né? E quais são, assim, os principais fatores que levam a gente a criar essas rugas aí com o passar do tempo? A gente poderia colocar, claro, além da idade, exposição ao sol. O maior fator, o principal fator é a falta do colágeno, né? Porque a nossa pele, com o passar do tempo, se a gente comparar a pele de um bebê Sim. com a nossa pele atualmente, a pele do bebê ela tem muito mais elasticidade, que é a elastina, né? Então a gente vai perdendo essa capacidade de formar o colágeno. A gente forma, mas leva ali em torno de 30 dias, sendo que em peles mais jovens é 14 dias assim para formar o colágeno, a célula do colágeno novamente. Então, exposição ao sol também ajuda muito no fator de envelhecimento. E é isso. Fumo, né? Fumo também prejudica bastante, né? Tanto é que o pessoal que fuma realmente tem essa característica na pele um pouco diferenciada, né? Bacana. E você falou também sobre a questão dos bioestimuladores, né? Os bioestimuladores, eles funcionam de que forma? Eles atuam em conjunto com toxina, com preenchedor? Como é que... O bioestimulador, na verdade, ele acaba agindo de dentro para fora. Ele forma uma reserva no nosso corpo e ele fica até 2 anos bioestimulando o colágeno. Então a gente aplica e ele vai ficar 2 anos ali tratando a tua pele de dentro para fora, né? A gente tem alguns resultados assim que a pele ela rejuvenesce em até 7 anos.
depois que a gente aplica o bioestimulador. Ah, que legal. Então, o combinado, né, dessas técnicas, claro que isoladas elas fazem bastante efeito, mas quando você acaba combinando elas, você vai potencializando para ter um resultado melhor no final, né? Exatamente. Legal. E se tratando de preenchedores também, a gente tem algumas possibilidades, né? O mais procurado, acredito, lábio, né? O preenchimento labial é o queridinho, né, das mulheres, principalmente, porque, querendo ou não, o nosso sorriso, nossa boca, né, é o que mais chama, que a gente tá conversando, eu tô olhando pra tua boca. As mulheres se sentem mais seguras, né, quando tem um lábio maior. Depois, o preenchimento de olheira. A olheira, região inferior aqui. Isso. Às vezes a gente tem a bolsa ali tá muito aprofundado, né, muito profundo, a gente acaba preenchendo um pouquinho. E o ácido hialurônico, ele não só preenche, como ele hidrata também, né? Então, a gente acaba tendo um resultado assim que a pele fica mais viçosa, ela fica mais macia, ela fica bem, bem bonita. E nessa região da olheira, ela trabalha volume, mas também a questão da coloração nessa região? Da coloração, sim, por conta do afundamento que teria ali, né? Não, cor, não. Uhum. Seria porque quando tá mais profundo, a gente acaba criando uma sombra, né? Então, quando a gente tira essa profundidade, fica um pouquinho mais homogênea a cor. E falou de lábio, falamos de olheira, marionete também, né? Também. E bigode chinês também, né? Isso, marionete e bigode chinês. Então, a gente estava falando também da toxina para regiões, o mais usual seria a região de testa, a região de lateral dos olhos, né? E aqui na região mais central, mas você também costuma aplicar em outras regiões, né? Sim, geralmente a gente aplica na pontinha do nariz para dar uma empinadinha, né? Cada vez que a gente sorri, a ponta do nosso nariz desce quando a gente trabalha com o lábio. Então a gente aplica relaxando essa musculatura, o nariz consequentemente não sobe e ele dá uma empinadinha. Então isso as mulheres sempre estão procurando, né? Que bacana. Inclusive, hoje de tarde ela fez, né? Eu vi porque a paciente saiu e ela falou, olha só. Bacana. Camila, uma dúvida muito frequente dos pacientes é a seguinte, a harmonização dói? Como é que funciona o manejo disso durante os procedimentos? Então, hoje em dia, praticamente todos os procedimentos que a gente trabalha com anestesia, né? Então, principalmente preenchimentos, o bioestimulador a gente sempre anestesia, onde a gente entra com a cânula, né? O único que a gente não trabalha com anestesia seria o botox e o microagulhamento, né? Sim. E que também são procedimentos super tranquilos. Geralmente o paciente sente mais um desconforto, não seria uma dor. E eu já vi aqui a doutora Camila trabalhando, principalmente para essas aplicações, né? Agulhinha extremamente fina, nossa, pequenininha, uma agulhinha até japonesa, né? A gente usa agulha pequena, né? Tudo muito tranquilo. Muito delicado, né? Bacana. E o tempo de duração, assim, de uma harmonização, claro que vai depender muito do tipo de procedimento, né? Alguns têm uma duração um pouco maior, outros menor, mas, assim, numa média geral. Geralmente a gente varia muito, né, a questão de duração dos procedimentos. Por exemplo, o Botox, ele dura de 4 a 6 meses, depende muito do metabolismo do paciente, né? Da questão ali, se o paciente faz muita expressão, ele força muita expressão, o paciente que faz academia, a gente já avisa que talvez dure um pouquinho menos, porque ele faz força e, consequentemente, ele faz a expressão, né? Ele força um pouquinho mais. A questão de preenchedor, ele vai durar ali de 8 meses até 2 anos, depende muito do material e também da região que a gente coloca. Se for uma região que a gente trabalha muito, a musculatura, ele dura um pouquinho menos também. E o bioestimulador, que o pessoal conhece muito pelo Sculptra, né? O nome comercial dele. Como é que é a duração, geralmente? Geralmente, a duração do bioestimulador, ela dura ali em torno de 2 anos, porque ele acaba criando aquela reserva e aí ele fica estimulando a produção de colágeno, né? Por até 2 anos. Então, geralmente, a gente faz de 2 em 2 anos. Legal, bacana. Agora, uma coisa muito importante que você falou e está muito em voga hoje em dia são as condições sistêmicas do paciente, né? Sim. Eu lembro que há muito tempo atrás, quando a gente começou a falar e estudar harmonização, que eu também tenho uma formação em harmonização, a gente não se atentava tanto assim às condições
próprias do paciente, né? Hoje em dia, a gente já percebe que os pacientes que têm a melhor performance dos materiais e que têm os melhores resultados são aqueles que estão, né, com a parte, vamos dizer assim, endócrina, hormonal, mais em dia, né? Então, isso é importante que esteja em dia para que o paciente tenha também o melhor resultado com os procedimentos. Uma coisa que a gente fala muito antes de fazer uma harmonização, o paciente tem que tomar água. Porque às vezes a gente quer hidratar, a gente quer preencher, a gente quer diminuir uma ruga, mas às vezes está faltando hidratação no corpo. Então, é água. Tanto que o preenchimento com ácido hialurônico, a gente tem o ácido hialurônico no nosso corpo. A molécula ali do ácido, ela se torna muito mais eficaz, assim, ela vai durar muito mais tempo se ele se ele faz a ligação com água, né? Então, o paciente que não toma água não vai durar nada o preenchimento. Então vira e mexe, né? A gente volta em questões que já são conhecidas da gente, né, por muitos anos, né? Legal. E falando de harmonização, Camila, me conta. Tem uma idade certa? Posso começar jovem, espero, né, ter mais idade? Trabalha preventivamente? Como é que funciona isso? Então, não existe uma idade certa. Geralmente, a gente tá vendo muito, né, que as pessoas estão procurando cada vez mais cedo, porque a gente gosta muito de trabalhar para prevenir, né? Sim. Eu, por exemplo, já fiz Botox eu tinha acho que 23 quando eu fiz a primeira vez. Primeira vez? Porque eu não queria deixar marcar a ruga, né? Sim. Mas assim, qualquer pessoa pode fazer, e qualquer pessoa pode fazer desde que esteja com a saúde toda em dia, né? A gente tem uma contraindicação, que é para paciente gestante e também lactante, que está amamentando. Nesses pacientes a gente não faz, a gente aguarda o tempo ali certo, né? Ali depois de amamentar, para poder estar fazendo. Então, resumindo, qualquer pessoa pode fazer desde que as condições de saúde, as questões sistêmicas estejam todas controladas, né? Sim, pensar em saúde e depois em estética, Exatamente. Né? Agora, tem pacientes, isso eu andei escutando recentemente, que tem a questão da lactose, né? A toxina tem alguma relação com isso? Não? Sim, existem algumas marcas de toxina que elas têm a lactose na composição. Então, aí existe uma marca que a gente pode usar para esses pacientes, né? Então, tem a solução ali para fazer, mas a gente precisa, por isso é muito importante a gente fazer uma boa anamnese, né? Fazer uma avaliação antes, para a gente conhecer o paciente antes de sair aplicando o Botox. Isso é muito legal, porque a gente acompanha as consultas, né? E eu já percebi muitas vezes como a doutora Camila ela pergunta realmente detalhes bem importantes para que todo o procedimento seja feito com bastante segurança, né? Isso eu acho muito legal, trabalhar essa condição de anamnese, né, com os pacientes. E com relação à parte do microagulhamento, que a gente acabou passando, né, foi falando, me conta um pouquinho como é que ele funciona, qual que é a ideia, usa um produto junto para fazer? Sim, o microagulhamento, a gente usa um dispositivo com microagulhas. A gente tem a profundidade ideal para o tipo de tratamento que a gente quer fazer. E aí, geralmente, a gente associa com algum ativo. Por exemplo, se eu quero trabalhar mancha, se eu quero trabalhar cicatriz, se eu quero trabalhar com rugas, tudo isso eu tenho ativos para me auxiliar nesse processo. Então, essas pequenas agulhas fazem como se fosse um estímulo? Isso. Elas trabalham estimulando a produção de elastina e de colágeno também. E aí, dependendo da necessidade do paciente, você pode trabalhar. Se a condição é mais manchamento, vai trabalhar com um produto específico para melasma, por exemplo. Né? Então, dependendo da situação, você consegue combinar. Eu acho que até uma vez, para a parte de tratamento capilar, né? Também, provavelmente foi isso que eu utilizei, né? Você tem um aparelho que passa e realmente faz o estímulo, né? E aí a superfície é lavada com esse outro produto. Bacana. E o microagulhamento você trabalha também combinando com um outro procedimento? Geralmente com a toxina botulínica. A gente faz os dois no mesmo dia, primeiramente o microagulhamento, depois o Botox. E aí a gente cria ali, porque o próprio Botox, quando a gente faz, quando o paciente volta no retorno, ele tá com a pele super viçosa, né?
Então esse microagulhamento auxilia nisso e fica bem, bem legal. Potencializa, o resultado fica melhor. É, exatamente. Ah, que legal. E falando de região da face, com relação à parte de papada, tem alguma coisa que pode ser feito para quem tem aquele queixinho maior ou até aquele queixo duplo, né? Uhum. Existem alguns procedimentos que podem ser feitos? Sim, a gente tem as lipos, né? A gente tem a lipo enzimática, que a gente aplica um produto, ele vai quebrando as moléculas de gordura. Precisa ser associado com dieta, com atividade física também, né? Sim. Mas é bem legal, assim, a gente tem um resultado bem legal. E também tem a lipo mecânica que a gente faz uma lipoaspiração mesmo ali da gordura. Que é como se fosse um procedimento um pouco mais invasivo, né? Isso, Onde ele é entra mais com a invasivo. cânula e faz a aspiração Da gordura. da região. Uhum. Né? Essa lipoenzimática, que é um pouco mais conservadora, você costuma fazer 1, 2 aplicações? Como é que costuma funcionar isso? Geralmente a gente faz uma aplicação e aí tem que voltar em um retorno pra gente ver como é que reagiu, se realmente tá fazendo efeito, e aí a gente vai analisando e avaliando, né, as próximas, se realmente necessita ou não. Legal, bacana. E hoje em dia, se a gente for pensar em questão de tendências, né, de ROF, de harmonização, quais seriam assim as maiores tendências, né, ou para onde essa especialidade tá caminhando? Então, hoje em dia, naturalidade. Todos os meus colegas, assim, tudo que eu vejo, a gente tá buscando ser o mais natural possível, criar uma harmonia, mas sem pesar muito. E a pessoa tem que chegar em um lugar, as pessoas verem que ela fez alguma coisa, mas não saber identificar onde que foi, né? O que ela fez ou em que região. Então, realmente só para harmonizar mesmo, para melhorar o que já é bom, né? E deixar essa pessoa mais bonita e mais harmônica. É muito engraçado porque se a gente fizer uma analogia, por exemplo, né, com a parte de dentística, né, as lentes, ainda tem alguns pacientes que gostam de ter os dentes extremamente brancos, né? Uhum. A gente já preza por uma questão de mais naturalidade. O menos é mais, Exatamente. né? Até na própria cirurgia plástica, acredito que também já passou muito por isso, né? Hoje as pessoas acabam buscando alguma coisa mais natural e, assim, não tanto aquela coisa artificial, né? Que carrega demais, né? Bacana. E uma pergunta que também todo mundo faz, questão de custo. Como é que funciona? É muito caro a harmonização? Então, para a questão de valores, a gente sempre precisa avaliar. A gente individualiza muito o tratamento, né? Às Bacana. vezes, algumas pessoas ficam assim um pouco mais exageradas, porque tem pessoas que usam protocolos únicos, usam a mesma coisa para todo mundo. E aqui a gente busca realmente neutralizar isso. A gente tem que ver o que tu precisa para fazer só aquilo e mais nada. Então, depende muito do que a gente vai fazer, do material que a gente usa, do tempo que a gente vai precisar, né, para estar fazendo esse tratamento. Então, para a questão de valores e para saber se é muito caro ou não, a gente precisa fazer uma avaliação, né, e fazer um plano de tratamento bem elaborado, né? bem elaborado e individualizado, né, para cada pessoa. Legal, até porque as necessidades de um não necessariamente são as necessidades de outro, né? Até tem muito isso, né, que as pessoas falam, assim, quem é um pouco contra a harmonização, que fica todo mundo com o mesmo rosto. Isso é bem comum, né? Geralmente, às vezes realmente pode ser que seja isso, mas é porque a pessoa faz o que todo mundo tá fazendo, né? Que bacana então, Camila. Pô, foi muito legal a gente poder tirar essas dúvidas, né? Eu, inclusive, tinha muitas dúvidas sobre a harmonização. A Camila tá super por dentro aí, estudando, atualizada sobre isso, né? E poder deixar para o público aí elucidar, né, todas essas questões aí que eu te fiz foi muito bacana. Quer deixar um recado final pro pessoal aí, então? Então, eu gostaria de fazer um convite, né, para que vocês venham até a clínica, conhecer o nosso corpo clínico, conhecer a nossa estrutura. Eu tenho certeza que eu vou poder te ajudar de alguma forma. Seja em dentes, ou seja em face, né? Em termos de estética, a Camila aí tá super preparada. E também convido vocês a seguir nas redes sociais, Instagram, Facebook e também no YouTube.